O chato, eu acho, dessa coisa da exigência externa é isso. É que não só a gente tem que equilibrar os pratinhos todos, como é exigido que os pratinhos sejam colocados por outros. Eu não posso escolher os meus pratinhos. Esse pratinho eu não quero. O pratinho de ter filho, por exemplo. Foi esse pratinho eu não quero. Eu não coloquei porque eu não quero. Agora, mesmo quando não sinto uma cobrança específica ou pouco tive experiências desse tipo, assim, de ser excluída. Mas eu também, não tive muita, não. Mas existe uma terapia de exclusão. Uma terapia não, olha que louca. Freud! Existe uma relação de exclusão, a gente acaba até meio própria, eu acho, assim, eu mesma me excluo de algumas coisas, por opção, enfim, enquanto a opção, gente, tá tudo certo. Mas o chato que eu acho é isso, é que as pessoas querem mandar em quais pratinhos a gente coloca ou não coloca. Mas basta ser mulher para você ter suas escolhas todas questionadas. Esse é o problema, porque, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante, a parte boa do multifacetado e ao mesmo tempo difícil de lidar, é a coisa da escolha, por exemplo, do que eu vou fazer, a que eu vou me dedicar. A gente não tem tempo, nem em agenda, nem em calendário, pensando a vida toda, a se dedicar a todas as coisas que a gente tem talento para fazer. Não, nem espaço no nosso HD, né? Será? Isso que eu me questiono. Será que não é essa coisa de que as pessoas querem, além de tudo, a sociedade, as pessoas na vida, as expectativas próprias e dos outros também, querem mandar em quais pratinhos coloca e às vezes a gente limita os pratinhos que a gente coloca. Porque, mas, por exemplo, eu sou jornalista, tem que colocar os pratinhos aqui do jornalismo. Eu não posso também ser, sei lá, qualquer outra coisa, jogadora de sei lá das quantas, ou, entende, ter carreiras paralelas. Você falou isso. Mas se eu fosse fazer tudo que eu queria, realmente não ia caber na... Alguma escolha eu tenho que fazer. Uma coisa é você fazer aquilo que você consegue, aquilo que cabe no seu dia, na sua rotina. Outra coisa é eu achar que eu não posso por causa disso ou daquilo, né? Eu acho também que tem uma diferença aí. Mas, por exemplo, Mário, meu marido. Vou dar exemplo de Mário, meu marido aqui. Mário, meu marido, fez uma faculdade, formou-se, trabalhou em algumas frentes, trocou de trabalho 1 ou 2 vezes, empreendeu, enfim. Quando chegou numa certa estabilidade, ele conseguiu estabilizar, tinha a ver com a carreira dele, estabilizou horários, por exemplo, agenda. Ele fez outra faculdade. E aí ele estabilizou a agenda de outra forma, depois ele fez outra faculdade. E aí ele deixou de trabalhar, enfim, era o plano dele, também já estava meio numa idade que ele planejou para isso, e está se dedicando a uma outra profissão. E faz alguns anos que ele se dedica hoje profissionalmente a uma outra coisa completamente diferente, que ele estudou, se formou. Gente, escolhas. É muito raro. Eu também acho que são escolhas. O que eu tô questionando é, ele escolheu seus pratinhos, ele equilibrou seus pratinhos e ninguém estranha, por ser homem, tô plantando apenas a dúvida, de que isso é uma possibilidade. Vocês conhecem alguma mulher que fez isso? Cara, nunca. E Olha, ele é pai. Então, pai. Eu duvido que alguém tenha dito um dia, mas e suas filhas, Mário? Um pai muito presente e participativo. Muito presente e participativo. Isso é algo pra gente se inspirar, né? Eu acho. Se inspirar e questionar. Mas tem mulheres que fazem isso. Que trocam de carreira radicalmente. Não, Letânia. Eu acho que não. Hoje em dia isso tá eu mudando, acho que vem muito mais a ver com a história de escolha e de como você vai levar a sua vida do que propriamente dito de você ter. Isso é planejamento. Isso é escolha, entendeu? A gente vê todos os dias. Eu lá também, com Perennials, né? No meu podcast que a gente entrevistava pessoas que mudavam, mulheres que estavam maduras, que depois que criaram filhos, que depois que tinham vida. Gente, tem a Jo Viajando. A Jo Viajando é uma figura que deve ter lá seus 60 e muitos. E que isso, criou os filhos, uma figura, ela é uma mulher que não tinha muito dinheiro, muitas posses, e ela juntou a grana dela e ela fez as coisas dela, que o sonho da vida dela era viajar. E ela viaja o mundo inteiro, sozinha, e com o cabelo pintado, toda maravilhosa, e resolveu fazer. Aí você vai falar assim, mas isso é uma... Não, gente, ela estava a fim de fazer. São escolhas. E tem uma coisa que eu acho importantíssimo, que eu acho que a maturidade... Eu estava conversando outro dia com uma amiga minha. A maturidade, ela dá pra gente uma coisa sensacional, que é o seguinte, a nossa vida, ela de fato é feita de escolhas. Claro que você tem... Vou voltar na história. Óbvio que você tem...
onde você nasce. Sim, isso determina... Eu não acredito em meritocracia, eu não acredito em meritocracia de forma alguma. Mas eu estou dizendo em condições normais de pressão e sabe? Estou dizendo... tem mulheres que têm menos escolhas, tem mulher que não tem escolha nenhuma, alguma. O que eu estou dizendo são as mulheres que têm escolhas. Cara, aí eu acho que o tal do letramento de gênero é tão fundamental pra gente, né? Porque te ajuda, pelo menos a mim, ajuda muito a enxergar engrenagens e aí facilita muito a fazer as minhas próprias escolhas. Isso aí. Né? O que sou eu? Mas você não se sente meio, às vezes, sabendo isso e vendo que ainda existe... que as relações ainda são tão desiguais, as expectativas sobre homens e mulheres ainda são tão desiguais. Muito desiguais. Você não dá certo amargor. Dá um amargor. Eu tenho. Mas eu acho que ajuda a caminhar. Sim, acho que sim. Pelo menos traz um inconformismo. Sim, é sempre melhor a consciência do que a inconsciência do problema. Eu concordo. É sempre melhor. Agora, eu vejo uma coisa muito típica, assim, né? Que eu fui entendendo com o fato de ser mãe e com o fato de ir amadurecendo. Isso um pouco que ela falou. As mulheres maduras acabam fazendo novas escolhas depois de filhos criados, assim como mulheres, quando têm filhos... extremamente comum as mulheres mudarem de carreira. É muito comum. Por quê? Porque muitas mulheres são demitidas logo depois de ter filho. Mas elas não mudam de carreira porque escolheram. Aí é falta de escolha. Não, às vezes é uma escolha sim. Por exemplo, eu fui demitida, a Marina, minha filha mais velha, tinha menos de 1 ano. Eu voltei de licença maternidade, 3 meses depois fui demitida. E descobri que eu não era um caso isolado, que, aliás, eu era um caso muito típico. Tem um percentual altíssimo de mulher que é demitida quando volta de licença maternidade, ou pouco tempo depois de ter filho. E aí, a escolha... Eu fui depois de sofrer 2 abortos, porque perceberam que, olha, ela tá querendo engravidar, hein? E eu já tava grávida quando... Enfim, vamos lá. E aí, o que eu vejo, assim, as mulheres escolhem, pelas circunstâncias da vida... Porque agora a escolha que foi a minha, inclusive, a escolha vou voltar para um emprego onde eu vou trabalhar de manhã até de noite e o meu bebê vai ficar com alguém, e aí você entra naquele parafuso. Peraí, eu tive filho para terceirizar? Ou eu vou escolher uma outra forma de trabalhar que eu possa conciliar as duas coisas. Então, assim, eu vejo que esse é um marco na vida de muitas mulheres em relação a essa mudança de carreira, de trabalho, de fonte de renda, às vezes até dentro da mesma carreira, mas outro tipo de trabalho em que ela possa conciliar. Então, eu vejo que a maternidade é um marco para muitas mulheres, inclusive tem mulheres que trabalham só ajudando outras mulheres a mudar de carreira pós-maternidade. Né? A Mel Bracarense é uma conhecida em relação a isso, que faz isso com muitas mulheres. E também essa coisa da maturidade. Bom, não tenho mais que criar filho, está tudo criado, fiz minha parte, agora vou viver... Vou ser feliz. Às vezes também não tem mais um casamento, né? Porque muita mulher ainda se prende, às vezes é um casamento. Tem umas que foi. Então, eu acho que para as mulheres tem alguns marcos dessas mudanças, dessas escolhas de mudar de vida, de quais pratinhos eu vou resolver equilibrar agora.